E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça num tema que é simplesmente crucial em qualquer prova de execução penal: a guia de recolhimento. Sabe aquele assunto cheio de detalhes que a gente sabe que as bancas de concurso adoram explorar? É exatamente esse. Então, bora revisar tudo que é essencial para garantir a aprovação. Para a gente começar, fica essa pergunta fundamental. Pensa bem, todo aquele processo gigantesco da execução da pena com todos os seus direitos, incidentes, tudo, depende de um único documento para poder, de fato, começar, para existir formalmente. Que documento é esse? A resposta, claro, é o nosso tema de hoje. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, nosso mapa da mina. A gente vai construir o conhecimento de uma forma bem lógica, começando pelo conceito básico, depois passando para aqueles detalhes que decidem a questão na hora da prova e fechando com aquele foco total para garantir os pontos. Vamos nessa? Começando pela base, pelo alicerce. Entender o que, de fato, é a guia de recolhimento. Esse é o primeiro passo para não cair em nenhuma pegadinha. E aqui está o conceito-chave. A guia de recolhimento é, de forma bem simples, o ato que inaugura a execução. Eu gosto muito dessa analogia. Ela é a certidão de nascimento da execução da pena. Sem ela, para o mundo jurídico, a execução simplesmente não nasceu ainda. Ou seja, ela é indispensável. Pensa na guia como se fosse uma ponte. É ela que conecta o juiz que condenou a pessoa com o juiz que vai fiscalizar o cumprimento da pena. É por causa desse documento que o Estado consegue ter controle tanto técnico quanto administrativo sobre aquela sanção que foi imposta. Ok, entendido o que é, vamos para um ponto que gera muita confusão e que é um prato cheio para as bancas: os requisitos para a expedição da guia. Afinal, quando exatamente ela pode ser emitida? A resposta é bem clara e exige muita atenção. São dois requisitos cumulativos. O que isso quer dizer? Que os dois precisam acontecer, não é um ou outro. Primeiro, o trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso. E segundo, a prisão efetiva do condenado. Só depois que esses dois passos estiverem concluídos é que a guia deve ser expedida, e de forma imediata. E olha só esse ponto. O juiz da condenação não tem escolha aqui. Uma vez que os requisitos estão preenchidos, a expedição da guia é um ato obrigatório, é vinculado. Ele não pode ficar pensando se vai ou não expedir. Ele tem o dever de expedir. Foco total aqui, pessoal. Essa é uma das maiores vedações e, com certeza, um dos temas mais cobrados. Depois do famoso julgamento das ADCs 43, 44 e 54, o STF bateu o martelo. A regra é a necessidade do trânsito em julgado. Portanto, é vedado, é proibido expedir guia para execução provisória da pena. Tem que lembrar sempre disso. Prisão antes do trânsito em julgado hoje tem natureza cautelar e nunca de início de cumprimento de pena. Certo. A gente já sabe o que é e quando é emitida. Mas o que exatamente vem escrito nesse documento? Esse conteúdo é fundamental para que o juiz da execução consiga fazer o trabalho dele direitinho. A guia é praticamente um dossiê completo do condenado. Ela tem que ter a qualificação completa, o texto inteiro da sentença, a data exata do trânsito em julgado, qual foi a pena aplicada e o regime inicial. Mas atenção a um detalhe que as bancas amam cobrar: o histórico de prisão e a detração. É essencial que esteja ali o tempo de prisão provisória para que ele seja descontado corretamente do total da pena. E quem é que organiza essa bagunça toda? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, através da Resolução 113 de 2010. Essa resolução criou um padrão nacional para a guia, garantindo que o procedimento seja uniforme e eficiente em todo o Brasil. Isso foi fundamental para acabar com aquela insegurança jurídica de cada estado fazer de um jeito. É um detalhe que na prova mostra conhecimento aprofundado. Ok, vamos organizar as responsabilidades. É fundamental saber diferenciar a competência do juízo da condenação e a do juízo da execução. A banca adora trocar isso. A divisão de tarefas é bem clara. Olha só. O juízo da condenação, aquele que deu a sentença, é quem expede a guia. Depois, ele envia para o juízo da execução, que vai receber, autuar e, a partir desse momento, passa a ser o responsável por fiscalizar todo o cumprimento da pena. Simples assim. E muita atenção a esta regra de ouro que está lá no artigo 76 do Código Penal. Se a pessoa tem mais de uma condenação, por qual delas o cumprimento começa? A resposta é sempre pela pena mais grave. Essa ordem não é uma escolha, ela é obrigatória. Agora sim, vamos entrar no modo reta final.
Eu juntei aqui os pontos que mais aparecem em prova sobre guia de recolhimento. É a hora de revisar e fixar o que é essencial. Esse aqui é o checklist final, para não esquecer mais. Vamos lá. Primeiro, o conceito. A guia é o marco inicial da execução. Segundo, os requisitos. Tem que lembrar que são cumulativos, trânsito em julgado mais prisão efetiva. Terceiro, a competência. Quem expede é o juízo da condenação. Quarto, a regulamentação, resolução 113 do CNJ. E por último, a ordem de cumprimento. Começa sempre pela pena mais grave. Dominando esses pontos, a maioria das questões já está no papo. E aqui vai uma dica para não cair em pegadinha clássica. Lá no processo de execução, o documento principal, o chamado título executivo, não é mais a sentença, passa a ser a guia de recolhimento. É ela que se torna a base para todos os atos, como o cálculo da pena, a progressão de regime e outros benefícios. Agora uma situação bem prática que pode aparecer na prova. A guia foi expedida, mas tem um erro material, um cálculo errado, uma data que não bate. E aí, como fica? A resposta é direta. Sim, a retificação é possível. E a competência para arrumar o erro é do mesmo juízo que expediu a guia, ou seja, o juízo da condenação. Ele faz a correção e comunica oficialmente o juízo da execução para que o ajuste seja feito lá no processo. Bom, chegamos ao final da nossa análise detalhada. E para fechar com chave de ouro, um último recado valioso. Toda essa nossa análise aprofundada foi uma sugestão lá do perfil @oconcurseiro-de-fé. É uma comunidade totalmente focada em apoiar quem está nessa jornada dos concursos, com materiais e informações de muita qualidade e gratuitos. Vale a pena dar uma olhada. Continuem firmes nos estudos e a gente se vê na próxima.